Sabe, existem histórias que parecem que nunca envelhecem, né? Elas atravessam milênios. O que será que elas têm? Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das coleções de contos mais famosas e influentes de todos os tempos, As Mil e Uma Noites, para tentar desvendar o segredo por trás dessa magia toda. E para começar, vamos com uma pergunta. Se a gente tivesse que coroar a maior contadora de histórias de todos os tempos, quem seria? A literatura mundial, olha, nos deu alguns candidatos de peso. Poderia ser, por exemplo, Utnapishtim, lá da epopeia de Gilgamesh, que contou a história do grande dilúvio. Ou quem sabe Odisseu, que fascinou uma corte inteira narrando suas aventuras com sereias e o Ciclope. Mas, se a gente fosse eleger uma verdadeira santa padroeira da arte de contar histórias, eu acho que a maioria pensaria em Sherazade. Para ela, sabe, contar uma boa história não era só entretenimento, era uma questão de sobrevivência, literalmente. E é exatamente por aí que a gente começa a nossa análise, porque a situação da Sherazade era, talvez, a de maior risco que uma contadora de histórias já enfrentou. A estrutura que ela usa é o que a gente chama de narrativa quadro. E As Mil e Uma Noites é, sem dúvida, o exemplo mais famoso desse tipo de texto. Basicamente, existe uma história principal, a da Sherazade e do rei, que serve de moldura para centenas de outras historinhas. A estratégia dela era simplesmente genial, mas ao mesmo tempo desesperadora. Toda noite ela começava um conto novo, só que ela parava bem no clímax, sabe? Naquele momento de suspense total, o famoso cliffhanger. Isso forçava o rei a deixá-la viva por mais um dia, só para poder ouvir o final da história. Pensa na pressão. Mas é aqui que a gente descobre a primeira grande genialidade dessa obra. A missão da Sherazade ia muito além de simplesmente adiar a própria morte. O contexto aqui é bem pesado. O rei, depois de ter sido traído, ficou completamente transtornado e jurou que mataria cada nova esposa depois da primeira noite de núpcias. Na prática, ele estava destruindo o próprio reino, acabando com todas as mulheres em idade de se casar. Então, aqui está o pulo do gato. O objetivo que a gente vê à superfície é o da sobrevivência pessoal, claro, mas a missão dela era muito, mas muito mais profunda. Era a salvação de uma nação inteira. Ela não precisava só entreter o rei, ela precisava, na verdade, reeducar o rei, curar ele daquela loucura e, assim, salvar o reino todo do colapso. E essa ideia de restaurar um líder quebrado desconecta As Mil e Uma Noites com uma tradição muito, muito antiga na literatura épica. Se a gente olhar bem, dá para ver um padrão fascinante. Tanto a epopeia de Gilgamesh quanto a Odisseia começam com uma crise de liderança, ou um rei ruim, ou um rei ausente, e terminam com a ordem política restaurada. As Mil e Uma Noites segue essa mesma lógica, mas com uma virada sensacional. A solução não vem da força ou de uma viagem heróica, mas sim do poder de contar histórias. E como é que ela faz isso? Bom, as histórias que ela conta não são aleatórias de jeito nenhum. Muitas delas, principalmente as que têm o famoso Califa de Bagdá, o Harun al-Rashid, são verdadeiras lições de boa governança. Ela estava, noite após noite, mostrando ao rei como um bom líder deveria agir. E isso tudo nos leva para a parte final, e que talvez seja a mais surpreendente dessa história toda. A conexão desses contos com uma tecnologia que literalmente mudou o mundo. Aquele mesmo Harun al-Rashid das histórias foi uma pessoa real e super importante. O papel foi inventado lá na China, mas foi ele quem trouxe a primeira fábrica de papel para Bagdá, para o mundo árabe. Isso, gente, foi uma verdadeira revolução. Por quê? Simples. O papel era muito, mas muito mais barato e fácil de fazer do que o papiro ou o pergaminho que eram usados antes. De uma hora para outra, o custo de fazer livros despencou. E essa mudança foi perfeita para uma obra como As Mil e Uma Noites. Naquela época, ela não era vista como alta literatura, sabe? Era mais um tipo de entretenimento popular feito para a classe de comerciantes e moradores das cidades, que, por acaso, são os personagens de muitas dessas histórias. E aqui vem a prova que amarra tudo isso. O fragmento mais antigo que a gente tem de As Mil e Uma Noites é lá do século IX, ou seja, logo depois que o papel chegou com tudo. E adivinhem que ele está escrito? Em papel, claro. É a prova concreta de como a tecnologia e a arte de contar histórias floresceram juntas, de mãos dadas. E isso nos deixa com uma reflexão final. A Sherazade usou a narrativa para salvar um reino, e a tecnologia do papel
ajudou a espalhar essas histórias pelo mundo. Então, fica a pergunta no ar. Se o papel mudou tão radicalmente a forma de contar histórias naquela época, quais são as tecnologias que estão redefinindo o que é contar uma história hoje, em dia?